Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 5. Nesta aula, nós daremos continuação ao estudo que nós iniciamos na aula 4, de operações elementares e matrizes escalonadas. Na aula 4, nós vimos o que é uma matriz escalonada, né, quais condições ela obedece. E nós conhecemos o teorema 9, que é a eliminação de Gauss, que é um teorema que diz que toda matriz é equivalente por linhas a pelo menos uma matriz escalonada. Ele é um algoritmo, então, que é utilizado na resolução de sistemas lineares, onde a gente tem o objetivo de transformar a matriz aumentada de um sistema, de obter, né, uma matriz escalonada equivalente por linhas à matriz aumentada de um sistema, com o objetivo de resolver o sistema linear, utilizando uma matriz mais simples. Porque nós estudamos também na aula passada um teorema que diz o seguinte, que se as matrizes aumentadas AB e CD são equivalentes por linhas, então os sistemas lineares AX igual a B e CX igual a D possuem a mesma solução. Então, esse teorema aqui justifica esta importância da gente encontrar as matrizes escalonadas equivalente por linhas, né? As matrizes aumentadas de sistemas lineares. Na aula passada, nós também conhecemos a definição de matriz escalonada reduzida. A matriz será escalonada reduzida se ela for primeiro escalonada. Para que ela seja escalonada, existem duas condições a serem satisfeitas, que são: se tiver linhas nulas, essas linhas nulas vêm após as linhas não nulas. E a segunda condição é comparando duas linhas, o pivô da linha de baixo está sempre à direita do pivô da linha de cima. E agora nós vamos acrescentar aqui mais duas condições para que ela seja escalonada reduzida. As condições são: todos os pivôs devem ser iguais a 1. E por último, naquela coluna que possui pivô, o número 1 é o único elemento não nulo, certo? Então, dando continuação a esse assunto, hoje nós vamos aprender o teorema 10, que é a eliminação de Gauss-Jordan. Ele diz o seguinte: toda matriz é equivalente por linhas a exatamente uma matriz na forma escalonada reduzida. O teorema de Gauss dizia que toda matriz é equivalente por linhas a pelo menos uma matriz escalonada. E esse tem essa diferença, ó. A matriz é equivalente por linhas a exatamente uma matriz na forma escalonada reduzida. Então, quer dizer que a matriz escalonada reduzida é única e já a matriz escalonada não é única. A demonstração do teorema segue os mesmos passos da eliminação de Gauss, porém nós vamos acrescentar algumas operações elementares para que naquelas colunas que possuem pivô, a gente possa ter apenas o pivô diferente de zero. Então, além de zerar abaixo do pivô, nós também iremos zerar acima do pivô, tá? Dos pivôs que aparecerem lá na matriz. Nós vamos já descrever os passos do algoritmo em um exemplo. Então, olha só, o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo 46 da aula de hoje, diz o seguinte: encontre uma matriz escalonada reduzida equivalente por linhas à matriz aumentada AB, onde aqui está a matriz aumentada AB, e em seguida nós queremos resolver o sistema AX igual a B. Bom, então vamos lá aplicar os passos do algoritmo, né? Então aqui está a matriz. Nós vamos descrever aqui os passos e a gente vai aplicando nas matrizes. Então, o primeiro passo é: identifique a primeira coluna não nula, não, a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Então, essa primeira coluna que aparece aqui na matriz, ela já atende essa condição. Então, essa aqui vai ser a nossa coluna. Olhe para o topo, tem que ser diferente de 0 e depois transforme em 1. Tudo isso já é satisfeito aqui. Então, esse número 1 aqui é o nosso pivô.
Após isso, nós vamos zerar abaixo do pivô. Então, nós temos que zerar o 3. Então, esse número 3 aqui, nós vamos zerar, tá? Zerar, certo? Então, para zerar o 3, nós vamos aplicar uma operação elementar específica, que vai ser, o 3 está na linha 2, então é a linha 2 que será alterada. Então, nós vamos fazer linha 2 menos 3 vezes linha 1. Esse menos 3 é exatamente o 3 que está aqui com o sinal oposto, e esse L1 é a linha do pivô. E essa operação aqui vai ser aplicada ao longo da segunda linha toda. Vamos fazer o cálculo juntos aqui, ó. Vou fazer aqui em cima, ó. Então, eu vou anotar os elementos da linha 2, que são 3, 3, 0 e 1. E agora, esta operação aqui, ó, menos 3, linha 1. Então, eu vou lá na linha 1 e vou multiplicar por menos 3. Vai ficar menos 3, 0, 3 positivo, 0. E agora, nós vamos somar, certo? Eu vou somar porque o menos eu já usei aqui na multiplicação. Então, agora eu vou somar. Então, nós vamos ter 0, 3, 3, 1. Esses elementos estão aqui, ó, formando a segunda linha da matriz obtida. Então, nós obtivemos aqui a primeira matriz a primeira matriz equivalente, né? Agora, nós vamos repetir os passos do algoritmo, mas nós vamos agora investigar a partir da linha 2. Então, vai ser o seguinte, ó. Identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, quando você começa a investigar a partir da linha 2, esse 0, 0 não serve, porque aqui não tem elemento diferente de 0. Então, a gente vem para cá, para a coluna 2, e essa vai ser a coluna que a gente vai trabalhar. Olhe para o topo e veja se é diferente de 0. Se fosse 0, o que você faria? Uma permutação de linhas para levar o número não nulo para a posição do 3. Mas o 3 já está ok. Agora, nós vamos transformar esse 3 em número 1. Essa operação, a operação usada para transformar o 3 em 1, é a operação de multiplicação por escalar. Então, nós vamos multiplicar a linha 2 por 1 sobre 3, que é o inverso do 3. E com isso, nós temos esta nova matriz, onde a segunda linha vai ser 0 dividido por 3, 0. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. E 1 dividido por 3, 1/3. A partir daqui, você tem o pivô da linha 2. Então, agora, como nós queremos a matriz escalonada reduzida, nós temos que zerar acima e abaixo do pivô. Acima já está igual a 0. Então, nós vamos zerar esse menos 2 com a operação linha 3, porque é a linha 3 que vai ser alterada. Nós vamos fazer linha 3 mais 2, que é o oposto do 2, né? Que multiplica a linha 2, que é a linha que está o pivô agora. Então, executando estas operações, vamos fazer juntos aqui antes de mudar de página. Vou fazer aqui em cima, tá? Então, olha só, linha 3 é 0, menos 2, menos 6 e 2. E nós vamos agora fazer 2 vezes linha 2. Então, vamos pegar aqui a linha 2 e multiplicar por 2. 0 vezes 2, 1 vezes 2, 1 vezes 2, 1/3 vezes 2. Vai ficar 2/3. E agora, nós vamos somar. Então, somando, vamos ter 0, 0, menos 6 mais 2, menos 4. E a outra operação, que é 2 mais 2/3, você vai tirar o mínimo múltiplo comum, que é 3. Aqui é como se fosse 1. 3 dividido, embaixo divide, né? 3 dividido por 1, 3 vezes 2, e multiplica em cima o resultado. Vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Então, 6 mais 2, 8. 8/3, tá? Então, aqui vai ficar 8/3. Vamos colocar esses resultados aqui, ó, lá na próxima matriz. Então, aqui estão, ó, os resultados. E agora, vamos falar o próximo passo, que é o ciclo 3 do algoritmo, que será: identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 3. Então, você vem aqui, ó, 0 não serve, 0 não serve, o menos 4 serve. Então, nós vamos lá para o menos 4.
nós vamos transformar em 1, multiplicando pelo inverso. Então, multiplicou o menos 4 por menos 1 sobre 4, L3, porque a linha 3 toda vai ser multiplicada. Então, nós vamos ter 0, 0, 1. Vamos fazer o cálculo do último elemento? O último elemento é 8 terços, que você vai multiplicar por menos 1 quarto. A multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai ficar menos 8 sobre 12, que você pode dividir por 4 em cima e embaixo, vai ficar, então, menos 2 sobre 3. Outra opção é fazer simplificações. Então, está multiplicando aqui, né? E você nota que 4 e 8 são divisíveis por 4. Então, você simplifica por 4, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2, e 3 vezes 1, 3, que é esse número que nós estamos vendo aqui, certo? Agora que nós já temos o pivô da linha 3, nós temos que zerar acima dele, porque nós estamos querendo obter a matriz escalonada reduzida. Então, nós vamos zerar o menos 1 e vamos zerar o 1. E como nessa coluna o pivô está aqui na linha 3, a gente vai usar a linha 3 nessas operações, tá? Então, vamos lá. Para zerar o menos 1, que está na linha 1, você vai fazer linha 1, o oposto do número, que é um positivo, que multiplica a linha do pivô, que é o linha 3. Agora, na linha 2, tem que zerar o 1 positivo. Então, é linha 2, o inverso do número, que é menos 1, que multiplica a linha do pivô, que é a linha 3. Então, essas operações aqui, ó, vão dar origem à matriz, a essa próxima matriz. Vamos lá, fazer juntos, ó. L1 mais L3. Então, 1 mais 0, esse 1. 0 mais 0, menos 1 mais 1, e 0 mais menos 2 terços, que é esse aqui. Agora, linha 2 menos linha 3. 0 menos 0, 1 menos 0 e 1 menos 1. Todos estão aqui o resultado. Vamos fazer esse próximo juntos aqui, ó. 1 terço menos menos 2 terços. Vou anotar. 1 terço menos menos 2 terços. Faço joguinho de sinal aqui. Vai ficar 1 terço mais 2 terços, né? Então, nós vamos ficar aqui com 1 mais 2, 3, sobre 3, 1, que é esse 1 que apareceu aqui. E agora já concluímos o algoritmo, e aqui está a matriz escalonada reduzida. O próximo passo que o exemplo pediu é para a gente resolver o sistema. A gente vai resolver o sistema AX igual a B. Olha, a gente partiu lá da matriz, a matriz inicial que a gente estava trabalhando era aumentada a B, né? Aí a gente aplicou uma série de operações elementares, chegamos nessa última matriz, vamos chamar ela de CD. Então, nós chegamos aqui na última matriz, que é a matriz CD. E o teorema que a gente estudou na aula passada dizia que o sistema AX igual a B e o sistema CX igual a D têm a mesma solução. Então, basta a gente resolver o sistema correspondente a essa última matriz que nós encontramos aqui. Então, se as variáveis do sistema forem x1, x2 e x3, esta primeira equação essa primeira linha corresponde à equação x1 mais 0x2 mais 0x3 é igual a menos 2 terços. O 0x2 e o 0x3 não precisa aparecer, então vai ficar x1 é igual a menos 2 terços. A segunda linha corresponde, então, a x2 igual a 1. Igual a 1, que eu digitei errado, tá? Igual a 1. E a última equação, x3 igual a menos 2 terços, tá aqui. Então, observe o seguinte, a matriz escalonada reduzida já deu para a gente a resposta diretamente, né? A resposta já veio diretamente. E aqui também está digitado errado, é igual a 1. Então, essa é a nossa solução. Bom, retornando um pouquinho para a teoria, nós temos 3 casos que podem acontecer na resolução de um sistema linear. Ele pode ter infinitas soluções, uma única solução e também não possuir solução. Vamos falar de cada um desses casos. Então, supondo que CD é a matriz escalonada,
aquela que foi obtida a partir da matriz aumentada AB, do sistema X igual a B, a gente escalonou, né? E encontrou lá a matriz CD. Vamos supor que seja apenas escalonada. A matriz escalonada reduzida também se encaixa aqui, porque a escalonada reduzida, pela definição, é uma matriz escalonada, tá? Então, tudo que está escrito aqui vale para a matriz escalonada reduzida. Então, o primeiro caso é tratado no Teorema 11. Então, nós vamos pegar aqui a matriz CD e nós vamos observar a matriz dos coeficientes e observe qual é o número de colunas. Olha, a matriz dos coeficientes C pertence ao conjunto das matrizes M por N, então tem N colunas. E nós vamos supor que o número de linhas não nulas de C é igual a P, onde P é um número menor do que N. Quer dizer o quê? Se a matriz C for, por exemplo, 3 por 3, então o número de linhas não nulas da C poderia ser 2. 2 é menor do que 3, tá? Então, o teorema diz o seguinte: se o número de linhas não nulas da matriz C e da matriz aumentada CD, agora você olha a matriz completa e veja também o número de linhas não nulas da matriz CD. Se esse número for o mesmo, o sistema tem solução e ele possui infinitas soluções. Veja aqui um exemplo, olha. As 3 primeiras colunas correspondem à matriz C, que são as colunas dos coeficientes das variáveis do sistema. Quando você observa as linhas não nulas apenas da C, nós temos 2 linhas não nulas. Nós temos 3 variáveis, porque nós temos 3 colunas de termos independentes. Então, aqui o número de linhas não nulas é menor do que o número de variáveis, como está pedindo aqui, né? Agora, olhe para a matriz completa. Então, a matriz completa também possui 2 linhas não nulas. Então, de acordo com esse teorema, como o número de linhas não nulas de C é igual a de CD e é menor que o número de variáveis, nós temos infinitas soluções no sistema, certo? Bom, o próximo teorema é o teorema 12 e diz o seguinte: nós vamos observar a matriz CD, que está na forma escalonada, e o número de linhas não nulas das matrizes C e CD são iguais e coincide com N, onde N é o número de colunas de C, ou seja, é o número de variáveis. Então, nesse caso, o sistema também possui solução e possui uma única solução. Então, vamos colocar um exemplo. Como exemplo, vamos colocar parecido com esse de cima, porém agora o número de linhas não nulas deve coincidir com o número de variáveis. Então, vou colocar aqui o número 1, 2, 3. Pronto. Aqui está o exemplo. Então, nós temos, 3 linhas não nulas na matriz de coeficientes. E quando eu olho para a matriz completa, eu também tenho 3 linhas não nulas e 3 é o número de variáveis. Então, nesse caso, nós temos única solução. Esse caso do exemplo do teorema 12 são de acordo com os exemplos que nós já fizemos até agora. Aqui no exemplo anterior, por exemplo, note que a gente tinha 3 colunas de coeficientes, de termos independentes, e a gente escalonou a matriz, e aqui a matriz C possui 3 linhas não nulas, e a matriz aumentada também possui 3 linhas não nulas, e a gente conseguiu uma única solução. Só uma observação importante: a gente deve observar o número de linhas não nulas da matriz escalonada. É depois que você termina o escalonamento, aí você vai analisar a matriz que você conseguiu para tirar essa conclusão, tá? Bom, e temos o último caso, que está descrito aqui no teorema 13, que é o seguinte: nós temos lá a matriz CD. Se a matriz C possui N colunas, quando você acrescentar a coluna D de termos independentes,
essa matriz CD vai possuir n mais uma colunas, tá certo? Então, o teorema diz, se o número de linhas não nulas de C, que é a matriz dos coeficientes, é menor que o número de linhas não nulas da matriz aumentada, então o sistema não possui solução. Vamos colocar um exemplo. Então, o exemplo para esse caso vai ser 1, 2, 3, 1, 0, 1, menos 2, 2 e 0, 0, 0, 3. Olha só, 0, 0, 3. Então, nesse caso aqui, quando você observa as linhas não nulas da matriz dos coeficientes, nós temos apenas duas linhas não nulas. Agora, quando você olha a matriz aumentada, que é a matriz completa, nós temos três linhas não nulas, porque aqui tem um número diferente de zero. Então, esse vai ser um caso onde o sistema não vai possuir solução. Por que ele não possui solução? Cada linha da matriz não corresponde a uma equação. Essa terceira linha que você pode observar aqui corresponde à equação x1 vezes 0. Então, é 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 0 vezes x3 é igual a 3. O primeiro membro dessa equação vai ser zero, porque eu estou com coeficientes iguais a zero, então quer dizer que é uma equação do tipo 0 é igual a 3. Isso aqui é uma inconsistência, né? Então é por isso que não vai ter solução para o sistema se esse caso acontecer. Bom, continuando com algumas definições, nós temos o seguinte. Nós vimos naquele teorema chamado eliminação de Gauss que toda matriz tem pelo menos uma matriz escalonada equivalente a ela. Ou seja, se você escalonar uma matriz, você pode obter matrizes diferentes dependendo das operações que você aplica. Por exemplo, você pode desejar colocar todos os pivôs iguais a 1. E, em outro caso, você manter os pivôs apenas sendo números não nulos. Então, vai surgir ali algumas matrizes diferentes como resultado, dependendo das operações aplicadas. E lembrando que a matriz escalonada reduzida também é escalonada. Então, você note aí ó, que tem algumas possibilidades para você chegar em uma matriz escalonada, né? Bom, independente da matriz escalonada, por exemplo, que na definição está dizendo, se C e C' são matrizes escalonadas equivalentes por linha à matriz A, o número de linhas não nulas de C e C' é sempre o mesmo e recebe o nome de posto de A. E nós vamos usar essa notação aqui, ó, posto de A, para denotar o número de linhas não nulas da matriz escalonada, correspondente, equivalente por linhas a A. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente falar o posto dessas matrizes que eu coloquei aqui ó, como exemplo. Olha só, vamos falar sobre o posto de C. Não, sobre o posto de A. Suponha que você tinha uma matriz inicial, AB, tá? Escalonou até você conseguir a matriz CD. Você quer saber sobre o posto de A, que é aquela matriz inicial. Para a gente dizer qual é o posto de A, inicialmente é necessário escalonar a matriz até encontrar a matriz C ou CD, tá? Se for aumentada. Então, o posto de A é o número de linhas não nulas de C. Então, olha só, aqui o posto de A é 2, aqui o posto de A é 3 e aqui o posto de A é 2, tá? Então, essa é a definição de posto, que é o número de linhas não nulas de uma matriz escalonada equivalente a A, tá certo? Agora, a observação 10 fala o seguinte, se CD, seja CD uma matriz escalonada e Cx igual a D um sistema linear com infinitas soluções. Para ter infinitas soluções, você lembra o que tem que acontecer? O número de linhas não nulas de CD tem que ser menor que o número de variáveis, tá? Então, se ele tem infinitas soluções, se CJ, ou seja, coluna J,
se a coluna J não possui pivô, nós vamos dizer que a variável xj é uma variável livre. Vamos voltar aqui no exemplo que a gente colocou para a gente tentar identificar isso. Olha só, esse foi o exemplo que a gente colocou para infinitas soluções, né? Então, já que ele está falando ali de pivô e de variáveis, nós vamos ter aqui que identificar quais são os pivôs e quais colunas e em quais colunas eles aparecem. Então, ó, esse pivô apareceu na coluna 1, que corresponde à variável x1, que são os coeficientes de x1 aqui, né? Esse segundo pivô apareceu na segunda coluna, que corresponde aos coeficientes de x2. E sobrou aqui uma terceira coluna, que é a coluna de coeficientes de x3. E note que essa coluna não possui pivô. Então, por aquela definição, nós vamos falar que x3 é uma variável livre. A variável livre, ela é aquela que pode assumir qualquer valor real na solução do sistema. Então, vamos lá, olha só. As variáveis livres aparecem na solução geral do sistema como parâmetros, podendo assumir qualquer valor real. Consequentemente, se um sistema com variável livre tem solução, ele terá infinitas soluções, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho e observar o seguinte, esse terceiro caso. Nesse terceiro caso, nós temos um pivô na coluna do x1, um pivô na coluna do x2 e na coluna do x3 não tem pivô. Então, aqui o x3 também seria variável livre, mas nesse sistema não existe solução, porque aqui nesta terceira linha nós temos 0 igual a 3. Então, aqui a gente não faz sentido falar na variável livre, o sistema nem vai ter solução. Por isso que aqui, ó, ele diz, consequentemente, um sistema com variável livre tem solução, se ele tem, né? Se um sistema com variável livre tem solução, ele terá infinitas soluções, né? Porque pode acontecer dele não ter solução. Aí não precisa fazer nenhuma análise. Bom, então continuando com nossa aula, nós vamos praticar tudo que a gente falou hoje, os teoremas e definições, nos 5 próximos exemplos. Então, no primeiro deles, que é o exemplo 47, nós vamos escalonar, nós vamos encontrar a matriz escalonada reduzida, equivalentes à matriz aumentada AB, e em seguida nós vamos resolver o sistema X igual a B, tá? Então, aqui está a matriz aumentada, e nós vamos aplicar o teorema, a eliminação de Gauss-Jordan, porque nós queremos encontrar a matriz escalonada reduzida. Bom, então a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1 é a primeira coluna que aparece aqui. Porém, o topo é igual a 0. Então, nós vamos fazer uma permutação de linhas. A gente pode escolher a linha 2 ou a linha 3. A linha 2 é melhor que a linha 3, porque o número que está aqui é o número 1. Então, ele já seria o nosso pivô, né? Então, nós fizemos essa escolha. Permutou com a linha 2, e aí esses elementos da linha 2 vieram aqui para a primeira linha, e os da linha 1 vieram para a segunda linha. O próximo passo, já que esse 1 é o nosso pivô, é zerar os demais elementos da coluna. Só temos elementos abaixo do 1, então nós vamos zerar, e como a segunda linha já possui o 0, basta zerar o elemento da linha 3. Então, nós vamos aplicar a operação linha 3 mais 2 vezes linha 1. Aqui é sempre o oposto do número que você quer zerar. E essa operação aqui foi aplicada ao longo da linha 3 toda. Vou fazer essa operação com vocês, olha só. Linha 3 é menos 2, menos 1, menos 2, menos 4. E 2, linha 1, vai ser 2, 2, 4, 2. E somando, você vai ter 0, 1, 2, menos 2, que são esses elementos que aparecem aqui na terceira linha. Aí você concluiu um ciclo do algoritmo. E agora você vai começar de novo
mas a investigação agora será feita a partir da linha 2. Então, identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, o 00 não serve. Então, você vem aqui, ó, para a coluna que tem os elementos 1, 1. E essa serve, né? O topo é 1, é diferente de 0 e já é igual a 1. Então, ele é o nosso pivô. Esse é o pivô. E você tem que zerar os demais elementos da coluna. Então, você vai zerar abaixo do 1 e acima do 1. Esse 1 da linha 1, que é esse cálculo aqui, ó, você vai fazer linha 1 menos linha 2. Sempre utiliza a linha do pivô para fazer essa questão de zerar, né? E aqui na linha 3, você vai fazer linha 3 menos o linha 2. Vai executar esses cálculos e nós vamos ter esta matriz aqui como resultado. E observe o que aconteceu aqui. O próximo passo do algoritmo seria você encontrar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 3. Mas quando você começa a observar a linha 3, não existe mais elementos não nulos, então o algoritmo terminou. A eliminação de Gauss-Jordan acabou e essa aqui é a matriz escalonada reduzida, né? Agora vamos analisar o posto. Então, quem é o posto da matriz escalonada reduzida? O posto de C, que é a parte dos coeficientes, é igual a 2, porque tem duas linhas não nulas. O posto da matriz aumentada, que é a matriz toda, também é igual a 2. Então, quer dizer que o sistema tem solução, porque o posto dos coeficientes com a matriz aumentada deve ser igual para que o sistema tenha solução. Agora, para você saber se tem única solução ou infinitas soluções, você tem que saber qual é o número de variáveis do sistema ou qual é o número de colunas da C. Então, como C tem 3 colunas e o número de variáveis, o número de linhas não nulas, que é 2, o posto, é menor do que 3, quer dizer que o sistema tem infinitas soluções porque possui uma variável livre. Quem é a variável livre? Olha só, esse 1 corresponde à variável x1. Esse próximo 1 corresponde à variável x2. Então, aqui na coluna do x3 não existe pivô. Então, o x3 é variável livre, pois na coluna 3 não existe pivô. Então, como ele é variável livre, nós vamos adotar esta notação para ele. É como se você vai reforçar aqui, escrevendo x3 é igual a t, onde t pertence aos reais, você está reforçando o fato do x3 poder assumir todos os números reais. Então, é como se você já tivesse encontrado o valor de x3. x3 assume todos os reais. Agora, para resolver o sistema, você vai transferir essa matriz aumentada obtida para o sistema, né? E lá no seu sistema, você vai acrescentar essa informação do x3 igual a t. Então, veja só aqui, ó, x1 é igual a 3. Na segunda linha, x2 mais 2x3 é igual a menos 2. E a informação do x3 igual a t. Nós vamos isolar o x1 na primeira equação, já está isolado. Aqui o x2 vai ser isolado na segunda equação e o x3 já está isolado na terceira. Na segunda equação vai ficar x2 é igual a menos 2, menos 2x3, sendo que o x3 é t. Então, você vai ter x2 é igual a menos 2, menos 2t. E essa é a nossa solução, ó. 3, menos 2t e t. Lembrando que eu coloco esse t de transposta para não precisar escrever a coluna, mas você pode escrever assim, 2 e t. Pode escrever assim também, tá? E colocar aqui o vetorzinho x é igual, certo? Bom, esse foi o nosso primeiro exemplo para praticar essas definições que a gente introduziu na aula de hoje. Vamos lá para o próximo exemplo, número 48. Nós vamos escalonar a matriz aumentada AB e resolver o sistema. E aqui também nós queremos encontrar a matriz escalonada reduzida.
Então, vamos lá. Aqui está a matriz. Nós vamos, identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Já é essa a primeira coluna. Vai olhar para o topo e vai transformar em 1. Então, a gente multiplicou por 1 sobre 2 para transformar esse 2 em 1, que passou a ser aí o pivô igual a 1 da linha 1. Agora, nós vamos zerar os demais elementos da coluna 1, que é zerar abaixo do pivô. Basta trabalhar na linha 2, porque a linha 3 já tem o número 0. Para zerar o menos 3, você vai aplicar a operação linha 2 mais 3, linha 1. E essa operação foi aplicada ao longo da linha 2 toda, dando origem aí a essa nova matriz que nós estamos vendo aqui. Agora, o próximo passo do algoritmo é o seguinte: identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, 0, 0 não serve. Então, vem para cá, menos 3, 1. Essa é a coluna que a gente vai trabalhar. Aí, nós vamos olhar para o topo e vai transformar em 1. Note aqui, pessoal, que existe na coluna que você marcou uma linha que tem o número 1. Se você quiser, pode fazer uma permutação entre a linha 2 e a linha 3 para aproveitar esse 1 que já aparece aqui. Mas aqui nós não fizemos isso. Nós pegamos o menos 3 e multiplicou por menos 1/3 para transformá-lo em 1. Então, ficamos com a seguinte matriz, lá na linha 2. 1, menos 3 e menos 9, porque aqui todos eram divisíveis por 3, né? Então, 9 vezes menos 1/3 ficou 9 sobre menos 3. E 27 sobre menos 3, dando origem aí a essa nova linha, a essa nova matriz. Então, agora você tem aqui o pivô e você vai zerar os demais elementos dessa coluna. Então, eu tenho que zerar acima do pivô e abaixo do pivô. Na linha 1, para zerar esse 1, a operação vai ser linha 1 menos linha 2. E para zerar esse 1 que está abaixo do pivô, você vai fazer linha 3 menos linha 2. Fazendo esses cálculos, a gente chegou nessa matriz. Então, concluiu mais um ciclo, né, do algoritmo. Sempre que você bota o pivô e zera os elementos abaixo ou acima, completou um ciclo. O próximo ciclo, então, que é o ciclo 3, você vai procurar a primeira coluna não nula a partir da linha 3. E essa coluna são apenas de coeficientes, tá? Então, olha, 0 não serve, 0 não serve, 0 não serve. Os coeficientes vão só até aqui. Então, não olhe para o 11. Então, quer dizer que não existe nenhuma coluna para você utilizar e o algoritmo terminou. Então, esse aqui é o final, é a matriz escalonada reduzida. E agora vamos aplicar os teoremas, que diz os teoremas do posto. Então, o posto da matriz C, que é só a parte dos coeficientes, é igual a 2, porque tem duas linhas não nulas. Então, a gente tinha que escrever aqui, né? Posto de C é igual a 2. E o posto da aumentada, posto de CD é igual a 3, porque a matriz aumentada tem 3 linhas não nulas. E como 2 é diferente de 3, a gente conclui que o sistema não possui solução. Então, nesse caso aqui, terminou. Quando o sistema não possui solução, a gente pode falar que é um sistema inconsistente. Bom, seguindo com os nossos exemplos, vamos agora para o 49. Então, nós queremos encontrar a matriz escalonada reduzida, equivalente por linhas à matriz aumentada AB, e em seguida resolver o sistema X igual a B, tá? Então, olha só, aqui está a matriz, a primeira coluna não nula, a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1, já tem o número 1 no topo, então é o pivô. Você vai zerar abaixo dele. Então, para zerar o 4, a operação é linha 2 menos 4, linha 1. Para zerar o 2, a operação é linha 3 menos 2, linha 1. Executando essas operações, eu peço que vocês deem um pause e façam a operação, vocês vão chegar nessa matriz. E agora vamos para o próximo ciclo do algoritmo, que diz o seguinte: identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, esse 0, 0 não serve.
E a gente vem para cá, ó, menos 5 e menos 3, esse serve. O topo é o menos 5. Nós vamos transformar em 1, multiplicando por menos 1 sobre 5. Então, multiplicou essa linha toda por menos 1 sobre 5, ó, ficou 1, 1 vezes menos 1 sobre 5, menos 1 sobre 5, e menos 16 vezes menos 1 sobre 5, vou fazer aqui, ó, menos 16, menos 16 vezes menos 1 sobre 5, você vai fazer a multiplicação de frações, que é numerador com numerador e denominador com denominador. E também faz o joguinho de sinal, ó, menos com menos mais. Então, é 16 sobre 5, que é esse número que está aqui, ok? A partir daqui, você vai zerar abaixo e acima do pivô. Então, o pivô é o número 1, né? Para zerar o 2, a operação que você vai aplicar é linha 1, menos 2, linha 2. Menos 2, porque você quer zerar o número 2 positivo. E para zerar o menos 3, vamos aplicar linha 3 mais 3, linha 2. Mais 3, porque você quer zerar o menos 3. E aqui sempre utiliza a linha do pivô para fazer essa multiplicação. Executando essas operações, faça aí no rascunho, nós vamos encontrar essa nova matriz aqui. Com isso, nós finalizamos o ciclo 2 e vamos agora para o ciclo 3, onde nós vamos identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 3. Então, esse zero não serve, esse zero não serve, vamos para o 2/5. Então, nós vamos transformar 2/5 em pivô igual a 1. Você vai multiplicar pelo inverso. Então, ó, vai ficar 2/5 vezes 5 sobre 2, que é igual a 10 sobre 10, que é igual a 1. Então, transformou aqui em 1, certo? Agora, vamos usar essa linha 3 para zerar os elementos acima do pivô, que é esse 1. Para zerar o 2/5 da linha 1, a operação que você vai aplicar é linha 1 menos 2/5 linha 3. E para zerar o elemento menos 2/5 da linha 2, a operação será linha 2 mais 1/5, linha 3. Executando essas operações, façam no rascunho, vocês vão chegar nessa nova matriz. Aqui nessa nova matriz, você vai observar agora o posto da matriz dos coeficientes e da matriz aumentada. A matriz de coeficientes tem posto 3, porque tem 3 linhas não nulas. E a matriz aumentada também tem posto 3. Então, como o posto da matriz de coeficientes é igual ao posto da matriz aumentada, o sistema possui solução. Agora, o número de variáveis também é igual a 3. Então, nós vamos ter uma única solução. Então, como existem apenas 3 variáveis, vamos concluir que o sistema possui única solução. Essa solução é obtida resolvendo o sistema. Como nós fizemos o algoritmo de Gauss-Jordan, chegamos na matriz escalonada reduzida, a matriz já mostra a solução para a gente. Ó, x1 é igual a menos 3, x2 é igual a 4 e x3 é igual a 4, certo? Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui no exemplo 50, queremos encontrar a matriz escalonada reduzida e resolver o sistema. Vamos aplicar o algoritmo. Então, olha só. A primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1 é esta que tem o 2, 1, 2. Olhe para o topo, veja se é diferente de 0, transforme em 1. Mas nós vamos observar que a linha 2 tem o número 1. Então, ao invés de dividir por 2 a linha 1, nós podemos fazer isso, uma permutação de linhas. Então, permutou a linha 1 com a linha 2 para aproveitar esse número 1 que já existe aqui. E agora, nós já estamos com o pivô igual a 1 na primeira linha. O próximo passo é zerar abaixo desse pivô. Então, para zerar abaixo do pivô, vamos zerar o 2 da linha 2 com a operação linha 2 menos 2, linha 1. E zerar o 2 da linha 3 com a mesma operação, porque os números são iguais. Executando essas operações, vamos chegar nesta nova matriz. E aí, finalizou o primeiro ciclo e vamos agora executar o segundo ciclo, que diz o seguinte:
Identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, o 0, 0 não serve. E vamos para a coluna menos 1, menos 2. Essa serve. Olhe para o topo para colocar o pivô. Aqui nós temos menos 1. Basta multiplicar por menos 1, que você transforma menos 1 em um positivo. Então, nós pegamos a linha 2 e fizemos menos linha 2, que é a mesma coisa de menos 1 vezes linha 2. Com isso, vamos ter essa nova matriz. A gente está aqui, ó, trabalhando aqui nessa coluna. E acabamos de colocar o pivô igual a 1. E agora, você vai zerar abaixo e acima do pivô. Então, para zerar acima do pivô, lá na linha 1, você vai fazer a operação linha 1 menos linha 2. E para zerar o menos 2, na linha 3, você vai fazer linha 3 mais duas vezes linha 2. Executando essas operações, nós vamos chegar nessa nova matriz e terminou o segundo ciclo. O terceiro ciclo seria você investigar qual é a primeira coluna não nula a partir da linha 3. Qual é a primeira coluna de coeficientes. E não existe. Então, acabou o escalonamento. Essa aqui é a matriz escalonada reduzida. Agora, nós vamos investigar o posto. Então, olha só. Qual é o posto da matriz dos coeficientes? É igual a 2, porque tem duas linhas não nulas. Qual é o posto da matriz aumentada? Também é igual a 2, porque nós temos duas linhas não nulas. Então, como o posto da matriz de coeficientes é igual ao posto da matriz aumentada, o sistema possui solução. Agora, qual é o número de variáveis do sistema? 1, 2, 3, 4 colunas de coeficientes, ou seja, 4 variáveis. E 4 é maior do que o número de linhas não nulas. Então, nós vamos ter infinitas soluções, porque nós vamos ter duas variáveis livres, né? Duas variáveis livres, por quê? Porque está faltando aqui dois pivôs. Olha só. Na primeira coluna, esse número 1 corresponde ao pivô da variável x1. Na segunda coluna, esse 1 corresponde ao pivô da variável x2. Na terceira coluna não possui pivô e na quarta também não. Então, daqui, ó, você vai concluir que o x3 e x4 não possuem pivô. E se eles não possuem pivô, a gente diz que eles são livres. Serem livres quer dizer que assume todos os números reais. Então, x3 e x4 são livres, porque a coluna 3 e a coluna 4 não possuem pivô. Bom, a gente falou lá atrás que quando a variável é livre, a gente atribui parâmetros a elas para indicar que elas assumem todos os números reais. Então, quando você for resolver o sistema, você precisa fazer essa indicação. Olha só, qual é o sistema correspondente a essa matriz aumentada? Na primeira linha, você vai ter x1 mais 0x2 mais x3 é igual a menos 1, que significa que x1 mais x3 é igual a menos 2, desculpa, falei menos 1. Aqui está, ó, a primeira equação. Voltando, na segunda linha, você vai ter 0x1 mais 1x2, 2x3, 3x4 é igual a 1. O 0x1 não precisa aparecer. Então, aqui está a segunda equação. E aqui nós acrescentamos as informações das variáveis livres. Para resolver o sistema, você vai seguir aquele mesmo processo. Na primeira equação, vai isolar o x1, na segunda o x2, depois x3 e depois x4. E nós vamos aqui aproveitar os resultados que já existem para encontrar os resultados que ainda não estão prontos. Então, na equação 2, vamos encontrar o x2, substituindo o x3 e o x4. Então, ficou, ó, 1 menos 2s menos 3t. E na primeira equação, você vai encontrar o x1 substituindo o x3. Então, menos 2 menos s. As letras que nós usamos como parâmetros aqui foram S e T. Você pode usar qualquer letra, tá? R, S. E então, aqui está a nossa solução.
E a gente poderia até completar aqui, ó, botar S e T são números reais. Que você também pode, reais. Poderia também escrever assim, ST pertence aos reais, certo? Para finalizar a aula de hoje, vamos ver o nosso último exemplo, que é o exemplo 51. Então, aqui nós também queremos encontrar a matriz escalonada reduzida, equivalente por linhas à matriz aumentada AB, e resolver o sistema AX igual a B. Bom, olhando para a matriz aumentada e identificando a primeira coluna não nula a partir da linha 1, já é essa primeira coluna que aparece aqui. Nós vamos observar que, como tem esse número 1 na terceira linha, é interessante a gente fazer a permutação da linha 1 com a linha 3. Então, nós fizemos essa permutação. Outra opção seria transformar esse 2 em número 1, multiplicando a linha 1 por 1 sobre 2. Bom, então, nós optamos pela permutação e aqui nós temos agora o pivô igual a 1. Agora, nós vamos zerar abaixo do pivô. Então, para zerar o menos 3 que está na linha 2, nós aplicamos a operação linha 2 mais 3, linha 1. E para zerar o 2 da linha 3, a gente aplicou a operação linha 3 menos 2 vezes linha 1. E essas operações nos deram esta matriz escalonada. Essa matriz, né? Ela não é ainda escalonada, essa matriz equivalente à primeira. Bom, agora vamos analisar o próximo ciclo do algoritmo, que diz o seguinte: identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, ó, 0, 0 não serve, 0, 0 não serve e 0, 1, essa coluna serve porque tem um termo diferente de 0, que é esse 1 aqui. Como o topo é igual a 0, é necessário fazer a permutação das linhas 2 com 3. Então, ao fazer essa permutação, nós vamos ter a seguinte matriz, esta. Ó, permutou e ficou aqui. Então, nós estamos aqui, ó, trabalhando com esse pivô. Abaixo deles já é 0. Então, nós vamos zerar esse 2 da linha 1 com a operação linha 1 menos 2 vezes linha 2. Então, ao aplicar esta operação aqui na linha 1, a gente conseguiu esses valores, ó, 1 menos 1, 0 menos 7 e 0. Vamos fazer esse cálculo para a gente relembrar, quem está esquecendo aí, ó. L1, né, aqui, são os elementos 1, menos 1, 2, menos 1, 0. 2 vezes linha 2. Pega a linha 2 e multiplica por menos 2. 0, 0. 1 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 e 0 vezes menos 2. Agora soma, porque eu já usei o sinal negativo aqui na multiplicação. Então, somando, você vai ficar com 1, menos 1, 0, menos 7 e 0, que são os valores que nós colocamos aqui, certo? Com isso, você concluiu esta etapa do ciclo 2, que era colocar o pivô e zerar os elementos, os demais elementos da coluna, né? Agora, vamos para o ciclo 3. Então, você vai identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 3. E esse elemento é só esse número 1, né? Agora, você vai zerar acima dele. Então, vamos zerar o menos 7. Para zerar o menos 7, a operação que você vai aplicar na linha 1 é L1 mais 7 L3. L3 porque agora o pivô está na linha 3. Se você não usar a linha certa aqui, você vai acrescentar elementos não nulos onde não deve aparecer. Se você colocar linha 2, por exemplo, o cálculo não vai dar certo. Então, efetuando esse cálculo do L1 mais 7, linha 3, você vai conseguir esses novos valores para a linha 1. E agora a matriz já está pronta, ela é escalonada reduzida. E com ela nós vamos resolver o sistema AX igual a B a partir do CX igual a D, que é o sistema correspondente a ela própria. Bom, vamos analisar o posto inicialmente. Quantas linhas não nulas existem para a matriz dos coeficientes? Então, olha, observe aqui que tem 3 linhas não nulas na matriz dos coeficientes. E na matriz aumentada?
Também tem 3 linhas não nulas. Então, como 3 é igual a 3, o sistema possui solução. Agora, quantas variáveis existem no sistema? 4 variáveis, porque nós temos aqui 4 colunas. Então, olha só, esse pivô corresponde à variável x1. Na segunda coluna, observem que não existe pivô. Então, já tem um indicativo que x2 é livre. Vou botar aqui embaixo. x2 é livre. Na terceira coluna, possui pivô, porque possui pivô. Então, a variável x3 possui pivô. E na quarta coluna também possui pivô. Então, o x4 também possui pivô. Então, a única variável sem pivô é a variável x2, porque na coluna 2 não existe pivô. Então, agora, para resolver o sistema, nós vamos escrever essa matriz aumentada em forma de sistema. Então, nossas variáveis vão ser x1, x2, x3, x4. Então, aqui nessa primeira equação, nós vamos ter, nessa primeira linha, nós teremos a equação x1 menos x2 é igual a 0. Nessa terceira linha, a equação será x3 é igual a 0. E na terceira linha, a equação é x4 é igual a 0. E nós ainda temos a informação da x2 livre, que a informação é x2 é igual a t ou alguma outra letra que você escolher. Então, ao escrever o sistema, nós vamos encaixar o x2 igual a t na posição certa. Olha só, ele vem aqui na segunda equação, porque nós vamos isolar cada variável aqui adequadamente. Então, na primeira equação, você vai isolar x1, depois vai ficar x2, x3, x4. E agora, para resolver, você vai usar os valores que você já tem para substituir na primeira equação. Então, na primeira equação, como o x3 é 0 e o x2 é t, você vai ficar com x1 igual a t. E dessa forma, a solução do sistema é t00. Ok? Aqui, ó, tem uma observação dizendo o seguinte: observe que se o t for igual a 0, então você vai ter a solução trivial, que é 000, porque esse sistema aqui é um sistema homogêneo. Vamos voltar lá no sistema? Olha, como todos os termos independentes são iguais a 0, se trata de um sistema linear homogêneo. E nós vimos nas aulas de teoria que o sistema homogêneo, a solução nula, sempre é a solução do sistema homogêneo. E é uma solução chamada de solução trivial. Pode acontecer do sistema linear homogêneo ter outras soluções, que é o que está acontecendo aqui. A gente resolveu, né, viu que ele tinha infinitas soluções que são desse tipo. Toda vez que você atribuir um valor para t, você vai ter uma solução do sistema. E como existem infinitas possibilidades para t, nós temos infinitas soluções. Para fixar tudo que estudamos hoje, é necessário que vocês resolvam exercícios e tentem tirar as suas dúvidas. Bom estudo para todos e até a próxima aula!